Direito internacional, repercussões e aplicações da ciência que regula a relação entre as nações. O programa Direito Sem Fronteiras fala de tudo isso e hoje destaca a crise no país vizinho, o Paraguai. O impeachment relâmpago do ex-presidente Fernando Lugo, que pegou a comunidade internacional de surpresa. Como ficam as relações entre Brasil e Paraguai? E a segurança política do Cone Sul? A produção do Direito Sem Fronteiras preparou um VT sobre o assunto, que explica como tudo isso aconteceu. Vamos acompanhar? A crise no Paraguai começou depois de um confronto armado em uma fazenda na província de Curuguaty, que resultou na morte de 17 trabalhadores sem terra. O então presidente Fernando Lugo foi responsabilizado e acusado de mau desempenho de suas funções. Lugo perdeu um dos poucos apoios que ainda tinha, como o do Partido Liberal Radical Autêntico, do vice-presidente Frederico Franco. O impeachment de Fernando Lugo chocou a comunidade internacional pela rapidez. O processo foi aberto no dia 21 de junho no Congresso Nacional Paraguaio. Já no dia seguinte, o julgamento começou e em menos de 8 horas, Fernando Lugo estava fora da presidência e o vice Frederico Franco assumiu o comando do país. As reações internacionais foram imediatas. Para o governo brasileiro, a destituição de Lugo feriu os princípios da democracia e decidiu isolar o novo governo paraguaio, assim como outros países vizinhos que determinaram até sanções comerciais. Frederico Franco enfrenta rejeição e represália ao ponto do Paraguai ter sido excluído do Mercosul e algumas representações diplomáticas foram retiradas da capital Assunção. E para analisarmos todas as questões em torno da crise paraguaia e os aspectos políticos da relação com o Brasil, convidamos o historiador e professor da Universidade de Brasília, Carlos Eduardo Vidigal, e o cientista político e professor de Relações Internacionais, Hussein Ali Khallout. Sejam bem-vindos à TV Justiça. Bom, analisando então a posição do Brasil diante desta crise paraguaia, a forma do Brasil agir foi correta ou o Brasil deveria ter atuado antecipadamente? Olha, o Brasil procurou atuar antecipadamente, mas encontrou muita resistência dentro do próprio corpo político paraguaio. E dessa maneira o Brasil, como os vizinhos sul-americanos, acabaram, de certo modo, envolvidos por uma política que estava determinada a promover a destituição do presidente Lugo e que é essencialmente o fruto de uma mudança política no legislativo paraguaio. Ou seja, o presidente perdeu a maioria na casa e o vice-presidente, então, alimentou essa ideia da destituição do presidente. Bom, concordo com o meu colega amigo, professor Vidigal. Acho que o Brasil tentou atuar no início, mas penso que o Brasil poderia ter sido um pouco mais incisivo se o Brasil efetivamente tivesse um interesse tácito de impedir o golpe. O Brasil atuou dentro da normativa e dentro dos parâmetros de legalidade e legitimidade regional, mas o Brasil, como adota uma política de não intervenção, deixou que as coisas ocorressem no Paraguai respeitando o processo interno. Agora, o que houve no Paraguai foi um golpe político e o Brasil não fala em golpe de Estado, né? E este assunto já vinha se desenvolvendo dentro do espectro político paraguaio já havia alguns meses. Então, não era novidade para o Brasil que o presidente Lugo poderia sofrer efetivamente um processo de impeachment. Agora, diante do cenário do direito internacional, essa situação, da forma como foi desencadeada o impeachment, foi uma situação legítima? Olha, a Constituição paraguaia, ela prevê a destituição do presidente, do vice e de outras autoridades, exatamente como ocorreu no caso do presidente Fernando Lugo. Então, não há como nós acusarmos o processo de inconstitucional. A questão está muito mais, como o Hussein lembrou, no tema da legitimidade. Um presidente eleito pelo voto popular, ele pode ser destituído a 1 ano de completar seu mandato por causa da mudança da composição do parlamento ou não? A minha perspectiva é que essa mudança política permite duas interpretações, tanto a favor quanto contra a destituição. E, nesse caso, o direito passa para um segundo plano.
Professor Hussein, caso o Brasil tivesse agido de uma forma antecipada mais contundente, como você colocou, o cenário seria diferente? Realmente o Brasil teria algum poder? Bom, você tem que, olhando a história paraguaia, percebe-se que o país já foi governado por 5 ou 6 famílias. Seria muito difícil a possibilidade de convencer uma mudança de rumo. Agora, o Brasil, o que poderia ter feito é acenado com tipos de retaliações ou tipos de descompensações que o Paraguai poderia sofrer ao longo desse processo. Agora, como o professor Vidigal disse, o processo ele foi legal, está previsto na Constituição paraguaia e o Brasil decidiu respeitar este processo. O que chama a atenção, na verdade, é a forma abrupta como se deu o processo, né? E isso gerou diversas dúvidas, mas em nenhum momento o presidente deposto ele contestou o resultado. E ao ele perder a maioria no parlamento, estava aprovado de que ele não tinha condição de governabilidade. Agora, falando sobre a posição do Brasil no Cone Sul, né? O Brasil tem uma posição de liderança muito forte no Cone Sul. Vocês acreditam que a posição brasileira influenciou também a decisão de outros países de não apoiar o impeachment? Olha, essa questão é bastante complexa. Por quê? O Brasil ele tem um projeto que a gente pode dizer que é de liderança na América do Sul e que alguns, de maneira mais assertiva, chamam de um projeto hegemônico, que, por um lado, ajuda a realizar os interesses nacionais brasileiros na área comercial, na área econômica, mesmo promover a democracia em conjunto com os vizinhos na região, mas existe uma série de restrições em relação a esse projeto brasileiro. O Brasil esqueceu de combinar muitas vezes com o adversário se eles aceitavam essa liderança. Então, o que ocorre? O Brasil ele já tem uma ascendência muito forte em relação ao Paraguai, em razão de Itaipu e de um relacionamento bastante profícuo nesses últimos anos, ou mesmo nas últimas décadas, né? A questão é que argentinos, chilenos, peruanos, bolivianos olham com alguma desconfiança as ações do Brasil na região. E se o Brasil tivesse participado de maneira mais enfática para tentar impedir a destituição do presidente Lugo, nós poderíamos ter reações contrárias. Mas você acha que a posição brasileira influenciou a decisão de outros países de apoiar ou não? Bom, na verdade eu penso que o Brasil foi influenciado, ele não influenciou. Eu acho que a Argentina foi um elemento vital na pressão sobre o Brasil para que os países membros pudessem suspender o Paraguai. Então, é verdade que o Uruguai, em primeiro momento, tinha suas resistências à medida aplicada, mas o Uruguai teve que rever o seu posicionamento. Então, o Brasil, na questão paraguaia, ele não calculou muito bem até onde ele pretendia chegar e em que medida ele poderia ceder, né? E o resultado é esse. Agora, uma mudança de cenário só seria possível depois das eleições que vão ocorrer, se não me engano, em abril do ano que vem. E se o governo Franco se reeleger, como é que ficariam redimensionadas essas relações no âmbito do Mercosul? Esse é o desafio. Agora, logo após essa crise paraguaia, existe um temor muito grande em relação à estabilidade política. Esse temor já pode ser afastado? Aconteceu? Como é que vocês encaram essa questão? Olha, eu penso que o processo ocorreu dentro da normalidade, né? Apesar das manifestações populares terem sido significativas no dia da destituição, nós não tivemos, nas semanas seguintes, nenhum movimento mais profundo contra a atual presidência. Então, se as próximas eleições do ano que vem, elas forem levadas de acordo com as regras do jogo, eu não vejo motivo para uma instabilidade no país. E aproveitando essa questão, acho que a gente pode falar de Mercosul, né? Da suspensão do Paraguai. Quais os reflexos que a suspensão do Paraguai do Mercosul trazem para o Brasil e para esse bloco econômico?
Olha, se nós analisarmos uma perspectiva de longo prazo, o Brasil tem um projeto de integração sul-americana, atualmente em parceria com a Argentina, e nós temos, ao longo das décadas, digamos, dos anos 70 para cá, uma série de avanços e alguns recursos pontuais. A construção da hidrelétrica de Itaipu foi um avanço significativo no processo. O gasoduto com a Bolívia demorou muito tempo, os bolivianos resistiram bastante. A criação do Mercosul foi um salto extraordinário. E o que eu vejo agora é que a Venezuela, se somando ao bloco, fortalece politicamente e mesmo em termos econômicos o Mercosul, e o Paraguai vai resistir um pouco, mas vai aceitar o seu retorno mais ou menos à época das eleições. Eu acho que a inclusão da Venezuela no Mercosul, embora ela possa gerar algumas contestações do ponto de vista da legalidade do ingresso da Venezuela, mas creio dentro do parâmetro econômico, acho que o ingresso da Venezuela trará muitos benefícios para o desenvolvimento econômico e comercial do Mercosul como um todo. Ok. Bem, nós vamos a um breve intervalo e daqui a pouco a gente vai falar sobre o que se pode esperar do futuro político do Paraguai e da relação com o Brasil. Voltamos já. Quarto Seminário Internacional sobre Direitos Humanos, Violência e Pobreza, com o tema A Situação de Crianças e Adolescentes na América Latina, acontece na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. O evento é dedicado a representantes do poder público, organizações não governamentais e estudantes. Inscrições pelo site www.proealc.urg.br/Quarto Seminário 2012. Direito Sem Fronteiras está de volta e o assunto de hoje é a crise paraguaia. Aqui comigo estão Carlos Eduardo Vidigal, historiador e professor da Universidade de Brasília, e Hussein Ali Kalut, especialista em relações internacionais e assessor de assuntos internacionais do STJ. Professores, voltando ao assunto da Venezuela, essa entrada da Venezuela pela janela, de certa forma, ela abre um precedente para outros países entrarem dessa forma também? Olha, nós não temos nenhum outro país que esteja, digamos, na fila para ingressar após a Venezuela dessa mesma maneira. Na verdade, se bolivianos e chilenos, por exemplo, têm resistência ao ingresso como membros plenos do Mercosul, não é em função dessa conjuntura pela qual nós estamos passando. Na verdade, são interesses já arraigados, com alguma desconfiança política em relação ao possível hegemon regional que seria o Brasil. Bom, o Paraguai ele se encontra suspenso do Mercosul e se caso ele decida sair realmente, se for uma decisão do país, o Mercosul perde com isso, o Brasil perde com isso? Bom, eu acho que é uma decisão muito complicada para o Paraguai. O Paraguai se beneficia muito do Mercosul, talvez mais do que os outros países, então é um custo elevadíssimo para o Paraguai. Para o Paraguai pensar em sair do Mercosul, ele precisa substituir o Mercosul por um outro bloco regional ou por uma outra parceria internacional na área econômica. E, ademais, o Paraguai corre um risco de estar isolado politicamente. Então, não é um processo muito fácil para o Paraguai. Penso que o aceno paraguaio, com a possibilidade de uma retirada do Mercosul, faz parte de uma pressão lógica para responder à sua suspensão. Mas não acredito na possibilidade do Paraguai se desfiliar ou renunciar ao Tratado de Assunção. O Paraguai, por ser um país mediterrâneo, ele está preso à vizinhança. Então, se nós considerarmos todas as iniciativas em favor do desenvolvimento econômico regional, como o projeto IRSA de interligação por vias ferroviárias, rodoviárias, etc., na região, e considerarmos também o FOSEM, que é o Fundo de Reconversão Estrutural do bloco, o Paraguai, como disse o professor Hussein, realmente se beneficia muito do Mercosul. E esse seria um passo muito arriscado. E como é que vocês acreditam que o Paraguai vai se comportar, voltando um pouquinho à discussão do bloco anterior,
neste possível retorno após as eleições ao bloco? Bom, eu acho que o Brasil tem uma tarefa agora fundamental, entendeu? De convencer o Paraguai de aceitar o processo legítimo de inclusão da Venezuela. Então, isso é um grande desafio para a política externa brasileira. Isso é um primeiro momento. E, em segundo momento, o Paraguai também, o Brasil tem de mostrar que o Paraguai tende a se beneficiar economicamente e comercialmente da inclusão da Venezuela no bloco. O Paraguai era o único país que ainda resistia. O Congresso paraguaio, o Senado paraguaio ainda obstruía, sem motivos muito claros e atendendo a interesses internacionais, especialmente dos Estados Unidos, de impedir a aceitação da Venezuela no bloco. Agora, o Paraguai tem que lidar com uma nova realidade, né? Inicialmente penso que pode haver uma resistência, mas com o passar do tempo creio que a diplomacia brasileira vai ser capaz de mostrar para o Paraguai que será benéfico para todos. Talvez o Paraguai use como moeda para a barganha política regional o retorno ao Mercosul em troca de um menor ativismo do Mercosul nas eleições paraguaias. O legislativo hoje é dominado por colorados e liberais radicais autênticos. E esses dois grupos são extremamente conservadores, enquanto que o Lugo vinha advogando o aumento das políticas sociais. Então, se nós tivermos a Argentina de Cristina Kirchner, a Venezuela de Hugo Chávez, pressionando por demais o Paraguai pode dizer não é o momento então de retornar. Então, esse jogo vai ocorrer nos próximos meses. Bom, e aproveitando então essa discussão do papel do Brasil em relação a essas decisões do Paraguai, vamos acompanhar uma reportagem que trata sobre essa relação histórica entre Brasil e Paraguai. O Brasil e Paraguai são países vizinhos e têm forte relação histórica. Protagonizaram a maior batalha armada da América do Sul, a Guerra do Paraguai, que terminou em 1870. De um lado o Paraguai, do outro a Tríplice Aliança, Brasil, Argentina e Uruguai. Nas décadas seguintes, o Brasil foi personagem importante na realidade paraguaia, que passou a amargar a condição de país mais atrasado do continente sul-americano por causa das consequências da guerra. Hoje, os dois países têm vários tratados firmados. O Tratado de Itaipu, assinado em 1973, prevê a divisão igualitária da energia gerada pela usina hidrelétrica de Itaipu, instalada na fronteira dos dois países. E o Tratado de Assunção, de 1991, para o fortalecimento das relações políticas, econômicas e diplomáticas. Professores, Itaipu é um ponto sensível nessa relação. Vocês acreditam que o Paraguai pode usar Itaipu como uma forma de retaliação? Não acredito. Não acredito? Não. A questão de Itaipu é muito séria para o Brasil. É um casus belli, dependendo do tipo de ação que o Paraguai fizer, e os militares brasileiros já estão acompanhando todo o processo com todo o carinho que merece. Então, nesse sentido, os paraguaios podem buscar, no máximo, uma negociação equilibrada, ordenada, educada a respeito de tarifas. Nada além disso. Essa tentativa de diminuição do volume de venda... Eu acho que o professor Edgar colocou muito bem quão significativa a questão do Itaipu e quão importante a questão de Itaipu para o Brasil. Então, é natural que faça parte desse momento sensível e complexo a pressão e a contrapressão, né? Então, é claro que o Paraguai está magoado, está ferido pela suspensão, então ele pode acenar com essa possibilidade de rever o acordo. Agora, o Paraguai também não tem saída. Para quem que ele vai vender o excedente da energia? Ele não tem como consumir. Então, ele perde também economicamente, né? Eu acho, como o professor Vidigal falou muito bem, a questão de Itaipu, ela toca a segurança nacional brasileira, toca a segurança energética do Brasil. Então, eu creio que o Paraguai não tem envergadura para poder se contrapor de uma forma beligerante quanto à perspectiva brasileira. Pode haver uma revisão das negociações tarifárias? Pode, mas não como o Paraguai, penso,
não como o Paraguai quer, mas vai ser consensuado em comum acordo. Até porque, no final do governo Lula, houve essa renegociação e o Brasil consentiu em elevar a sua a elevação da tarifa. Quer dizer, e não creio que seja um momento adequado, mas o Brasil saberá fazer com muita segurança, com muita austeridade essa questão. Falando então do novo governo, existe muita diferença? Já é possível perceber diferenças entre o governo anterior e o novo governo? Apesar de serem do mesmo partido? Olha, o novo governo, ele pleiteia essencialmente o mesmo programa de Fernando Lugo, só que de outra forma. Ao invés de levantar bandeiras sociais, por exemplo, resolver dentro do grupo politicamente hegemônico. Não acredito, por exemplo, que venha uma reforma agrária efetiva no Paraguai, que era uma das reivindicações de Lugo, embora ele tenha sido muito tímido nessa área, mas o atual governo provavelmente terá melhores condições de atacar a questão fundiária, de apaziguar os ânimos, digamos, porque ele conta com o apoio da maioria conservadora do país. Então, os brasiguaios saem ganhando num primeiro momento com essa mudança, a despeito do Brasil simpatizar com a resistência da instituição no âmbito do Mercosul e da Unasul. Por que a justiça paraguaia tem avaliado essa questão dos brasiguaios? Bem, voltando à pergunta anterior, complementando o que o professor Vidigal falou, eu acho que o governo Franco ele não tem um programa claro, ele está seguindo o programa anterior, até porque ele tem poucos meses de vida até as próximas eleições. Tem que ver como é que vai ficar o ordenamento político interno depois desse processo eleitoral. Agora, o governo Franco assinou com uma coisa que o governo Lugo não vinha assinando, que é a questão dos brasiguaios. Quer dizer, apresentando soluções consistentes, soluções que possam dar cabo a essa problemática que vem se desenrolando há muito tempo, que é a questão dos brasiguaios. Isso, de certa forma, interessa ao Brasil, né? E isso, de alguma forma, demonstra que pode haver um sinal claro por parte dos paraguaios para a retomada de um diálogo construtivo. Vocês consideram que a diplomacia brasileira deve continuar, então, agindo dessa forma ou teria um outro caminho em relação ao Paraguai? Acho que a diplomacia brasileira sempre agiu com serenidade, com cautela e com sobriedade no processo de integração sul-americana, né? Historicamente tem sido dessa forma. Quando eu abordei no início que o Brasil poderia ter evitado esse processo, eu quis abordar no sentido em que o Brasil poderia talvez ter dialogado de uma forma mais incisiva com a oposição paraguaia, mostrando o que se pode perder com este processo e o que se pode ganhar. Mas não tenho dúvidas que o Brasil tem uma diplomacia muito assertiva e capaz de superar esse momentâneo obstáculo. Um dos problemas do Brasil é que a nossa vizinhança, muitas vezes, nos vê, principalmente os setores da esquerda do espectro político, como os imperialistas, como os adversários a serem combatidos. Então, quando nós analisamos a questão fundiária paraguaia, por exemplo, os setores internos mais radicalizados estimulam as ocupações de terras dos brasiguaios e unem, então, a questão da terra propriamente dita com a crítica ao estrangeiro, com a xenofobia. E isso os brasileiros têm uma dificuldade muito grande, né, para equacionar. E o governo brasileiro, na minha visão, ele tem sido um pouco tímido na defesa dos brasiguaios. Acho que ele poderia ser mais presente, né, nessa questão local. Não obstante, eu concordo com as linhas gerais da política brasileira e o professor Hussein tem razão. O Brasil é bastante cauteloso e sábio no diálogo com a vizinhança. Até um diálogo que é importante para eliminar esse estigma de um imperialismo. O Brasil tem atuado de uma forma muito mais cooperativa e tem se doado muito mais do que tem sido um Estado que tenha sugado as riquezas ou tenha se apoderado do processo político interno dos países que conformam a região e o Mercosul em si, né? A ingerência brasileira, se é que há, ela tem sido muito na linha de soft power, se comparada
a atuação norte-americana, que tem sido muito mais de hard power, né, em alguns países, de forma muito mais incisiva, né? Quer dizer, acho que a diplomacia tem essa preocupação de evitar um olhar imperialista para o seu desenvolvimento diplomático na região. E eu acho que, de certa forma, tem sido exitoso. Bem, chegamos então ao final de mais um programa Direitos Sem Fronteiras. Obrigada aos professores Hussein, Carlos Vidigal. Hoje falamos sobre a crise no país vizinho, o Paraguai, o que podemos esperar da relação futura com o Brasil e a situação política no Cone Sul. E obrigada a você que nos acompanhou nesta edição do Direitos Sem Fronteiras. A gente se encontra na próxima semana. Até lá!